Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma das terapias naturais em que eu mais gosto. Acho interessante o efeito que ela traz tão profundo e que traz benefícios significativos para todas as pessoas que utilizam. Então olha só que interessante. Eu vou ensinar vocês hoje como tratar furúnculos e conjuntivite, porque a mesma terapia que você vai utilizar para um, você vai utilizar para outro. Obviamente que vai diminuir só as quantidades e você pode usar de forma perceptível os volumes aí para a sua aplicação. Então eu vou ensinar vocês hoje, por exemplo, a utilização do carvão vegetal ativado. Existem locais que costumam não vender esses produtos porque acham que é perigoso utilizar, mas pessoal, o carvão vegetal você pode encontrar tanto em casas de produtos naturais quanto em farmácias de manipulação, ou vai encontrar em cápsulas nas farmácias com o nome Carverol, que é o que eu conheço. Hoje eu prefiro, obviamente, né? Comprei isso daqui lá no Cevisa, uma clínica adventista, e ela utiliza em forma de pó de carvão vegetal ativado, tá bom? Então como que é feito? Pensando nisso, o carvão vegetal você precisa saber utilizar. Obviamente que você não vai utilizar ele de forma discriminada, você precisa saber a aplicação e muitas das vezes perguntar para um profissional que saiba utilizar e em quais circunstâncias também fazer essa aplicação. Então olha só, hoje eu vou te trazer aqui pelo menos 3 informações importantes da aplicação do carvão vegetal. Primeiro, ele trabalha também na desintoxicação do corpo, auxilia em problemas gastrointestinais, como intoxicação alimentar ou propriamente dito aí a utilização inadequada de algum medicamento. Ele auxilia na limpeza e também ele bloqueia o efeito nocivo daquele agente, daquele componente químico que o seu corpo teve acesso. E também, pessoal, ele auxilia nos processos das inflamações. Então, várias ites que o nosso corpo apresenta, mastite, sinusite e tantas outras ites, quer dizer que o nosso corpo está mostrando alguma coisa não está legal com esse órgão, tá? Por que eu quero trazer essa informação aqui em relação aos furúnculos e a questão da conjuntivite, por exemplo? Primeiro porque são 2 mecanismos em que há crescimento bacteriano elevadíssimo no corpo e está apresentando que alguma intoxicação pode ter acontecido também. Olha que interessante, em 2012 eu fui para o Japão em uma atividade missionária e eu não sabia, obviamente, identificar que em alguns alimentos que eles fornecem, eles consomem, a composição dos porcos dentro do próprio produto. Então, o leite deles, os pães, vários outros produtos existem aí a composição de um pó de porco dentro deles. Então, eu percebi o seguinte, que na volta para o Brasil, o meu braço começou a sentir muita dor e estava assim bem inchado, como se fosse uma espinha gigante. E disseram, isso daí é furúnculo. E a minha mãe, obviamente, e algumas pessoas de mais idade disseram o seguinte, quando vem um, vem 7, um atrás do outro. E é uma dor insuportável, não é verdade? E geralmente os tratamentos convencionais que são utilizados são aí a utilização de antibióticos, anti-inflamatórios e tantas outras coisas aí que de certa forma trazem alguns danos, mas não resolve o problema, não limpa o seu corpo do intoxicante propriamente dito. Então eu percebi o seguinte, eu tive ali 3, no terceiro só que eu fui aprender essa terapia natural num período de estágio meu lá na clínica adventista Cevisa, lá em Engenheiro Coelho, e eu aprendi o seguinte, que era importante eu ter 2 ingredientes pelo menos, a linhaça e o carvão vegetal em forma de pó. Então essa linhaça, eu comecei a utilizar ela em forma de semente, certo? Essa semente, você utilizando 1 colher de sobremesa rasa,
com 3 colheres a 4 ou 5 de água para deixar ela cremosa, ela vai formar uma baba parecendo uma clara de ovo, tá? Bem mais espessa. E você vai utilizar aí um pouquinho de água, se precisar acrescentar um pouco mais, e acrescentar aí 1 colher de sobremesa bem rasa ou 1 colher de café do carvão vegetal e vai misturar esse componente até virar uma papa. Eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar e o que nós vamos precisar para essa aplicação. Eu já deixei meio montadinho aqui para facilitar o nosso vídeo. Você vai precisar de uma gaze. Eu não tinha gaze, então eu peguei uma atadura, né? Essas de atar aí quando você quebra o braço ou quando você precisa imobilizar. E eu cortei ela, dobrei em 2, você pode dobrar até em 4 para ela não vazar o conteúdo, e aí você corta em forma de quadrado, vai depender do tamanho aí da região que você quer alcançar. Quanto menor, menor o tamanho da atadura. E eu utilizei aqui, por exemplo, ó, os esparadrapos e revesti toda a lateral, que é o que vai colar na sua pele. Então, como eu vou ensinar para conjuntivite, você pode fazer um pouco menor, metade disso daqui, e você vai colocar no seu olho, certo? E aí eu vou ensinar vocês bonitinho como faz isso, tá? Vou mostrar aqui de pertinho para que você consiga aplicar no seu dia a dia de forma eficaz. Lembrando, pessoal, antes da prática, se você é uma pessoa que acredita profundamente que Deus sabe tudo o que Ele ensina para nós, lá em Levíticos 11, ensina que existem vários alimentos que são considerados imundos para o nosso corpo e muitos alimentos que são considerados limpos, ou seja, nós podemos comer com menos preocupação. Interessante que quando ele fala que os alimentos são imundos porque ele tira a nossa proteção do corpo, ele intoxica, ele suja, ele traz doenças agravantes. Então aí tem gente que vai falar assim, ai, que bobagem, né? Então eu digo para você o seguinte, você come urubu? Não, não come, mesmo ele sendo imundo, não come por quê? Porque ele come carniça. Você talvez não veja o porco consumindo esse tipo de alimento, mas ele é considerado aí um limpador, né? Um lixeirinho do ambiente, tanto ele quanto o camarão, quanto alguns outros alimentos que você vai encontrar lá, se você tiver curiosidade de encontrar e se você quiser realmente ter saúde por completo, tá bom? Então olha só, vou mostrar para vocês aqui como funciona a aplicação desse processo. Então aqui, pessoal, olha só, vocês vão utilizar, eu coloquei aqui a água na linhaça, tá vendo, ó? Ela vai virar uma baba, ainda ela tá fazendo o seu efeito, liberando aí esse componente, mas como eu já estou fazendo o videozinho aqui, geralmente você tem que deixar essa linhaça na água por uns 5 minutinhos, tá? Ela pode ser a temperatura ambiente ou um pouquinho morna, quanto mais morna, mais rápido é o resultado. E aí você vai acrescentar nessa mistura, olha só, 1 colherzinha, não precisa ser grande, a depender do tamanho da região que você vai abordar, vai aplicar. Então eu utilizei 1 colher de café aqui pequenininha, tá bom? E aí você mistura até dar essa textura aqui, ó. Já fiz uma aplicação antes, tá bom? Olha aqui, ó. Ela vai fazer essa textura, tá vendo, ó? Vou tentar derrubar aqui para vocês perceberem que ela fica mais espessa. Então você vai pegar essa quantidade, esse volume dessa mistura e vai aplicar em cima de uma gaze, tá? Eu vou aplicar bem rapidinho aqui para vocês. Olha só que interessante. Ele tem que ficar meio altinho. Pode ser uma quantidade maior e você vai colocar esse produto na direção do furúnculo ou no olho. E aí você imagina que esse furúnculo esteja na minha mão, eu vou colocar aqui essa gaze. Olha só, aqui está o esparadrapo. Eu vou colar aqui, ó, vou tampar toda essa região. Vai ficar aqui por 2 horas. 2 horas.
fechadinho, como se ele estivesse potencializando todo o período, toda a região para sugar a energia, aquela toxina, aquele pus, aquela secreção toda. Interessante que quando você tirar após 2 horas essa atadura, esse processo todo do furúnculo, ele vai jorrar, ele vai puxar toda aquela secreção de um jeito assim magnífico. E quanto mais liberar essas toxinas, menos o seu corpo vai produzir aí os furúnculos aí que precisam seguir um ciclo de limpeza corporal. Você pode fazer isso e pode também, nesse período de tratamento, tomar aí 2 dias seguidos ou 3, uma colherzinha de sobremesa bem distante das refeições, diluído em água. Bebe também o carvão vegetal, que você vai limpar o seu corpo e aí fora essa aplicação, tá bom? Então, pessoal, eu espero que, mesmo sendo prático isso daqui, que você consiga pôr na prática do seu dia a dia as terapias naturais. Afinal de contas, quando a gente melhora a nossa saúde, a gente melhora tudo que está ao redor dela. Nós melhoramos os nossos relacionamentos, melhoramos a nossa relação espiritual, melhoramos a nossa relação conosco mesmo, passamos a amar mais as pessoas, a levar uma vida mais leve, e que Deus te abençoe, te restaure e que você tenha um corpo limpo, um corpo saudável para usufruir as melhores bênçãos que essa vida tem para te oferecer. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.